Bem-vindas ao podcast Te Encontro na Cozinha, onde todas as semanas eu recebo convidados especiais aqui na cozinha da minha casa para trocar uma ideia sobre saúde, qualidade de vida e temas variados que agregam com a sua vida. Meu nome é Amanda Schiller, eu sou nutricionista e hoje eu recebo a minha ginecologista, Paula Massaro. Eu vou apresentar ela aqui para vocês. Ela é formada há 30 anos pela Universidade Federal de Pelotas, fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Fêmea de Porto Alegre, tem título de especialista em medicina e atualmente atua com a clínica ginecológica e é pós-graduanda em sexualidade clínica e sexologia. Paula, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e vamos trocar ideias hoje sobre menopausa. Ai, obrigada, Amanda, muito assim feliz de poder estar aqui contigo. Esse convite que tu me fez, eu fico muito lisonjeada sempre de participar dos teus projetos que são sempre incríveis. E estamos aqui para ajudar, né, a tirar algumas dúvidas, passar o nosso conhecimento um pouquinho para as pessoas, que eu acho que sempre é importante. Sempre as pessoas aprendem um pouquinho quando ouvem a gente que sabe mais de uma área específica, então eu acho que é bem interessante. Que bom, fico feliz. Vamos lá, então. Eu escolhi esse tema, que é a menopausa, porque se a gente fosse falar de saúde da mulher, seria um livro, né? Nem daria pra gente, não caberia num episódio. Exatamente. Mas hoje a gente fala mais sobre a menopausa, porque as mulheres, a gente sabe que a nossa longevidade é cada vez maior, né? E as mulheres estão mais preocupadas em como chegar a essa fase da vida. Então eu acho que é importante a gente introduzir o que é a menopausa, qual é a fase, o que é o climatério, o que é a perimenopausa, né? Um pouquinho de cada uma dessas fases para deixar mais claro essa fase da vida. Sim, então é bem importante a dúvida que as pacientes às vezes chegam em saber exatamente se estão na menopausa, né, e como é que elas sabem que estão na menopausa. E eu vejo que cada vez mais cedo as mulheres estão se preocupando com isso, porque às vezes sentem alguns sintomas que pode parecer simular uma alteração hormonal e elas então se preocupam em como prevenir, né, essa fase aí. Então eu costumo brincar muito, porque eu digo assim, a menopausa não é uma doença que a gente consegue prevenir, mas a gente consegue fazer coisas para quando chegar nessa fase a gente chegar de uma forma melhor, né? E então assim, o climatério e a menopausa, a diferença basicamente, né, que a gente confunde às vezes. A menopausa é uma das fases do climatério. O climatério ele abrange a fase da mulher fértil, a fertilidade da mulher, até a fase em que a mulher não está mais fértil. Então esse período de transição entre a fertilidade e não fertilidade é chamado de climatério. E o climatério ele é separado em fases pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Então a menopausa é uma dessas fases do climatério. E depende essa fase do climatério muito assim de características genéticas, alimentares, gestações, né, um histórico ginecológico dessa mulher, e o que faz com que ela entre, às vezes, num período antes, outras mais tarde, mas é uma transição que é um período longo, às vezes leva em torno de 10 anos essa transição, né, do climatério. E em média, assim, as mulheres entre 45 e 55 anos é o período, assim, em média que as mulheres estão nessa fase de transição, nesse climatério. Claro que tem algumas mulheres que um pouco antes dos 45, algumas mulheres após os 55. Antes dos 40 anos a gente considera uma menopausa precoce. Tá, então isso é uma dúvida que às vezes as mulheres, quando estão ali perto dos 40 anos, começam a achar que estão entrando nessa fase e podem já estar começando mesmo aí em direção ao climatério. Mas antes dos 40 a gente considera essa fase precoce. Então basicamente é isso, né? A diferença entre climatério e menopausa, que acho que já clareia um pouco assim, né? Esclarece um pouco essas dúvidas que as mulheres quando elas estarão nessa fase. Perfeito. Essa questão de menopausa precoce, tem alguma questão genética para isso? O que leva, às vezes, a ela chegar precocemente? São alterações, como eu disse, assim, vários fatores, algumas doenças, né, que podem causar essa menopausa precoce, alguns tumores, algumas alterações genéticas, né, e deficiências de às vezes algumas nutrientes e que fazem com que esses ovários, que são os produtores dos hormônios, eles
digamos assim, envelheçam mais cedo, né? Eles ficam sem essa possibilidade de produzir os hormônios, então é uma falência ovariana que vai causar essa menopausa precoce, esses sintomas da menopausa precoce, a ausência do sangramento e os outros sintomas que a gente também vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Tem a ver com menstruar muito cedo? Isso é uma das coisas também que... quando a gente tem essa regra mais ou menos assim que a gente utiliza, né? Quem menstruou mais cedo entra numa menopausa mais cedo. Mas isso assim não é uma regra, né? Pode acontecer porque a gente tem um período de fertilidade, um período que nossos ovários estão produzindo os hormônios. Então, se a menina menstruou com 9 anos, esse período vai ser, né, aquele tempo e geralmente ela vai menstruar até os... Vamos dizer uma média, assim, 48, 45 anos. Uma menina que menstruou com 14, 16 anos, a tendência é ela menstruar um pouco mais tarde. Mas não é só esse o motivo que faz, né, mas é o período que a gente tem, digamos que naturalmente a gente já nasce com aquele período que os ovários da gente vão funcionar. Então, se a gente, né, menstrua mais cedo, a menopausa talvez mais cedo, mas não só isso que vai definir. Não é uma regra. Não. Vão ter outros fatores que vão influenciar nisso aí, né? Mulheres que tiveram bebê, que não tiveram bebê, né, que usaram anticoncepcional, não usaram, que tem uma doença associada, que não tem. Então, isso tudo aí vai influenciar. Ótimo. E quais seriam os primeiros sintomas? Como que eu posso começar a pensar que pode estar chegando a menopausa? Sim. Eu digo que no consultório, a maioria das mulheres que... Eu atendo muitas mulheres também. A maioria começa a relatar mudança física, perder a linha de cintura, maior ganho de gordura. Né? Então começa a perceber algumas diferenças que levam... E a oscilação ali do ciclo menstrual também, né? Mas quais seriam esses sintomas para prestar atenção? Então tu já definiu mais ou menos os principais, assim, que fazem as mulheres, assim, se darem conta que elas estão entrando numa fase diferente, né? Principalmente essa percepção do corpo modificar. É uma das queixas bem chatas, assim, que eu digo, porque eu já passei, depois eu falo um pouquinho sobre a minha experiência, mas é uma fase bem difícil que a gente se percebe diferente. Então, aquele roupeiro, aquele closet que a gente tem, assim, ele vai mudar um pouco nessa fase. A gente muda a cintura abdominal, a gordura abdominal, a gente começa a ter um aumento realmente de peso, que as pessoas às vezes relacionam ao uso da terapia de reposição hormonal, dizem, eu não quero fazer tratamento de reposição hormonal porque eu vou aumentar o peso, e não é a reposição que vai aumentar o peso, é a menopausa que aumenta o peso da gente, né? O metabolismo da gente fica muito mais lento, a gente começa a absorver muito mais as coisas que a gente não quer, né? Absorver, que você sabe muito mais do que eu, mas enfim, a gente tem que começar a deixar de comer coisas que a gente até então comia, a gente começa a desenvolver algumas intolerâncias. Quem tem tendência a desenvolver um diabetes vai piorar nessa fase, a resistência à insulina, a hipertensão, os alimentos assim gordurosos, né, o perfil lipídico da gente começa a modificar nessa fase. Por quê? Porque cai o estrogênio, caem os hormônios e esse metabolismo desses, né, dos lipídios começam a ficar mais depositados, a gente tem mais dificuldade de metabolizar esses. Então, o corpo muda. O sangramento é uma das queixas que às vezes faz as mulheres procurarem, é que começa a mudar aquele ciclo que tu tinha habitual, ele começa a apresentar modificações. Então, um fluxo mais intenso ou uma ausência de fluxo por um período e daqui a pouco menstrua de novo, ou então para totalmente. Isso faz também as mulheres procurarem para saber o que está acontecendo. E já relacionam com a menopausa por saber que realmente a menopausa, a gente vai ter ausência de uma menstruação, né, que eu não falei ali, que é uma das coisas que define a menopausa, né, que é essa fase do climatério, que tu fica por um período de 12 meses em amenorreia, ou seja, sem menstruar. Então a gente pode daí classificar realmente, dizer que a mulher está realmente na menopausa. Ela está naquela transição, menstrua, não menstrua, às vezes não está ainda bem na menopausa, está na fase da pré-menopausa. E fora esses sintomas da menstruação, das alterações no corpo, peso, uma queixa bem frequente, que é bem conhecida também, são os fogachos, né? Os calorões, as ondas de calor, é uma coisa que incomoda, mas essa é bem significativa. Então essa já, realmente assim, quando a mulher está sentindo isso, ela já diz, eu estou na menopausa. Então ela é um sintoma bem característico, então... Mas os outros que são mais sutis, assim, fazem a mulher ficar na dúvida se ela está ou não.
dores osteoarticulares, a gente começa a apresentar mais, né, inflamações nas articulações, pela deficiência de vários, né, nutrientes, vários, né, fatores que fazem a gente começar a ficar, eu acho que muitas outras coisas, secura vaginal, atrofia genital, com a dificuldade na relação sexual, a pele da gente começa a mudar, modificar, né, a estrutura, o colágeno, uma série de alterações realmente que fazem a mulher dizer, não, eu estou estranha, não estou me reconhecendo. E essas são as queixas, digamos, mais comuns, assim, que fazem elas procurarem, né, o ginecologista, pelo menos no consultório ginecológico, é uma das queixas mais, assim, frequentes. Alteração de humor também. Nossa, bem lembrado, né? Ó, viu? A gente sempre esquece de alguma coisa. É porque são muito sutis, são muitos detalhes. Com certeza. E para cada mulher é de uma forma, não, né? Mas esse, super lembrado, é uma das queixas mais até, junto com essas outras, bem frequentes, a parte psicológica da mulher, porque além da alteração do humor causada pela diminuição, né, dos hormônios, então as mulheres apresentam um humor mais deprimido, às vezes algumas mais estressadas, mais ansiosas. Quem já tem um problema de depressão, uma ansiedade, geralmente isso intensifica nessa fase, bastante. E outras coisas que eu sempre digo, assim, às vezes a mulher já toma algumas medicações, né, antidepressivos, que podem alterar outras funções que também pioram, agravam nessa situação. Então o humor é uma das queixas que às vezes a mulher diz, eu não estou me reconhecendo, eu estou muito chata, eu não estou, meu marido coitado, meus filhos, né, o meu relacionamento com as pessoas está estranho, eu só quero ficar em casa, eu não tenho vontade de fazer nada. Então é muito importante essa fase, a pessoa entender que está passando por essa situação e não achar que, nossa, né, não tem solução. Mas é um dos motivos emocionais, assim, bem graves, assim, nessa fase, que o humor faz com que tu te afaste, então a parte social, né, é muito difícil, mas enfim, né, é mais uma coisa que o ginecologista acaba sendo... A pessoa não vai se sentir assim, às vezes vai direto no psicólogo para procurar uma ajuda. Então o ginecologista acaba... entendendo essa parte e direcionando. Como eu disse, a gente precisa nessa fase da vida ter uma equipe multidisciplinar, nutricionista, o psicólogo, o treinador físico, é super importante nessa fase a gente trabalhar juntos nisso, porque isso é mais importante do que o tratamento propriamente dito da reposição hormonal, que a gente também talvez daqui a pouco vai falar. Uhum. É legal até que a mulher converse com as pessoas que estão ao seu redor sobre isso, né? São dois marcos muito significativos na vida da mulher, que eu acredito lá na primeira menstruação, porque muda muita coisa. Exatamente. A gente se reconhece diferente. Com certeza. E quando cessa a menstruação. Exato. Então isso muda todo o nosso entorno, realmente. Sim. E às vezes quem está do nosso lado não compreende muito bem. Eu penso que até os homens, principalmente, sim, porque a estabilidade hormonal deles é muito maior. Com certeza. Então, deixar claro isso, isso. Né? Estou vivenciando isso. Uma fase. Exatamente, exatamente. O próprio ciclo menstrual, né? Assim, eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo pessoal, né, que quando eu comecei a ter esses sintomas, assim, estava muito confuso na minha cabeça, porque eu comecei a entrar no climatério com 47, 48 anos. E a minha mãe tinha entrado na menopausa com 53, 54 anos. Então, assim, eu não imaginava que eu estava entrando naquele período. Pense, né, a gente que trabalha com isso todo dia, e eu não me via dessa forma. Demorou para eu perceber que eu estava entrando nessa fase. Justamente um dos motivos que mais, assim, claro, quando fechou assim o diagnóstico para mim, que eu estava na menopausa, foi quando os calorões começaram realmente, que foram muito intensos para mim. Mas o início foi isso, a alteração do meu humor, né, em casa, porque eu sempre fui uma pessoa muito autoastral, para mim tudo tá sempre bem, e eu comecei a ficar muito chata comigo, nada tinha graça, eu não tinha, assim, vontade de fazer as coisas, meu marido me convidava pra gente fazer alguma coisa, eu não tô querendo, porque eu tô me sentindo feia, gorda, nenhuma roupa me serve, eu não me sentia assim, eu olhava a minha pele, eu achava que tava estranha, e comecei a perder, assim, não perder a paciência, porque eu nunca fiquei agressiva, mas tem mulheres que ficam, mas o meu humor era mais depressivo.
Meus filhos me chamavam para falar, mãe, o que está acontecendo? Você está bem? Eles ficavam todos preocupados comigo. E, nossa, eu tenho uma família maravilhosa, meu marido super entende, médico, acho que também facilita, né? Mas, assim, eles tiveram total, assim, uma forma boa de me deixar para cima, de me levantar o astral, e isso é super importante. A gente ter alguém ao redor da gente, né, a família, ou se tu não tiver, se não for casado, ou se tu não tiver filhos, mas os amigos, o ambiente do trabalho, as pessoas que convivem contigo, é um momento muito importante. Tu tem que ter amigas, e às vezes até na mesma fase que tu estás, para vocês rirem juntas, tomar um vinho, tomar um café, conversarem sobre isso, é muito importante. É uma coisa assim que ajuda muito, como eu falei, multifatorial, assim, a alimentação, a atividade física, a parte emocional. Eu digo que a cerejinha do bolo é a reposição hormonal, que às vezes não precisa nem a cerejinha do bolo para o bolo estar gostoso, entendeu? Então a gente às vezes fica pensando assim, eu tenho que fazer alguma coisa muito drástica para melhorar nessa fase. Não. Sempre quando eu converso sobre isso com as pacientes no consultório, essa primeira consulta que é entender esses sintomas, conversar sobre os hábitos de vida, a rotina do dia a dia, ali eu já vejo que a pessoa sai do consultório já diferente, já com ânimo. Não, eu vou, se a doutora diz que tem um caminho que eu vou melhorar, então ótimo, né? Sai disposta a fazer então as outras coisas, né? Que são os exames complementares, as coisas que vão me ajudar para eu nortear como que eu vou fazer o tratamento de reposição. Mas sem toda a estrutura, que é muito mais importante, eu não consigo fazer uma reposição hormonal só com remédios e resolver a situação, né, dessa mulher. É muito mais importante os hábitos, né, a tua mudança, porque tu tem que entender que tu tá num momento novo da tua vida, ter essa aceitação, que demora às vezes, para algumas mulheres mais do que a outra, porque há um envelhecer, né, Amanda? E envelhecer é muito ruim, eu sempre digo, não digam que é bom, porque não é, né? Assim, tem pessoas que dizem, mas muito melhor a gente estar aqui envelhecendo do que ter morrido. Óbvio, né? Não é nesse sentido, mas eu digo assim, que envelhecer é ruim, ninguém quer, a gente gostaria de estar com o corpo que a gente tinha quando tinha 20, 30 anos, obviamente, mas a gente saber que a gente envelhecer, né, com a cabeça da gente boa, com uma qualidade de vida, com uma mudança que às vezes não é drástica, às vezes a gente muda apenas algumas coisas, assim, vamos dar um exemplo na tua área, a alimentação. Tem coisas que a gente tem que colocar na cabeça que a gente não pode mais. Não é não comer, a gente pode eventualmente, mas diminuir muito algumas coisas, né? Coisas que são inflamatórias, coisas que a gente sabe que o leite, o glúten. Eu sempre converso com as pacientes assim sobre alimentação, pergunto, vocês tomam refrigerante? Vocês comem gordura, fritura no dia a dia, né, na casa de vocês? Vocês fazem? Vocês habituam a fazer isso? Então ali eu já tenho uma ideia de como que aquela mulher, ela cozinha ou se ela come fora. Você come bastante verdura, fruta, salada, o que tem na tua alimentação? Você toma água, a água é fundamental, né? E a gente tem que aprender a tomar água às vezes, né? E eu ensino, porque às vezes eu não tomava muita. E depois que eu comecei a aprender que a gente tem que tomar, nossa, melhorou muita coisa. Então são detalhes que às vezes tu, conversando ali na consulta, tu vê que aquilo ali já modifica algumas coisas. Que elas veem que não é, mas se a doutora conseguiu, né? Eu sempre digo, eu adoro um café com leite com pão. Só que eu mudei, eu tomo agora o meu leite só no café de manhã com pouquinho, sem lactose. Eu como pão quando eu consigo comprar sem glúten, ou eu como um pão integral, ou um pão de milho, eu tento... Mas a gente, são coisas que a gente modifica nessa fase e tem que modificar se tu quer ficar bem. Com certeza. Aí pensando, claro, numa mudança que precise ser efetivada nessa fase, mas para quem está nos assistindo, que talvez esteja ali com 25, 30 anos, né? Eu digo, pelo meu caso, 30 anos. Eu atendo muitas mulheres nessa fase, mas como eu não vivenciei isso na pele ainda, eu escuto muito sobre, né? Tento ouvir mulheres que já passaram, até mesmo podcasts, né? Para entender como que é vivenciar. Isso. Eu imagino que hoje ter um estilo de vida mais saudável está plantando um futuro mais tranquilo depois. Exatamente. Porque penso que, por exemplo, a musculação, né, para calcificação óssea,
para manter a massa magra, talvez para não sofrer tanto nessa fase. Exato. Faz sentido cuidar anos antes? Muito sentido. Então é como eu digo, quando uma mulher me procura com queixas assim, e que ela já vem de um estilo de vida saudável, se alimenta bem, faz atividade física, não fuma, é mais magra, é muito mais fácil, né? A gente consegue só dar algumas mudanças pequenas, né? E às vezes a reposição e alguma coisinha que a gente tenha que repor, né? Vitaminas, um colágeno, uma coisa assim. Mas uma mulher que não faz nada de atividade física, que já vem com um peso, que já era com um peso acima, vamos dizer, quando entra na menopausa vai sofrer muito mais, vai aumentar muito mais, não faz nenhum tipo de exercício físico, vai chegar nessa fase, e eu digo assim, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, então vai sofrer muito mais, porque vai ter que fazer. Se já não fazia, vai ter que fazer. Então, quem fazia, vai ter que fazer às vezes alguma coisa a mais. Então, o que tu falou é bem importante. Eu, por exemplo, era uma pessoa que eu era muito... eu fazia exercícios mais aeróbicos, eu gostava de correr, eu gosto de jogar pádel. Quando eu cheguei nessa fase, eu entendi que eu tinha que fazer academia, eu tinha que fazer reforço muscular, porque a gente perde massa muscular muito e a gente ganha gordura. Então, tudo bem, quer emagrecer? A gente vai ter uma orientação nutricional com os exercícios aeróbicos, pronto. Mas a parte muscular, a gente tem que repor, né, essa parte porque a gente perde muito. Então, se vocês começam na idade que você tá, ou mais cedo, ou toda a vida, com certeza vão chegar nessa fase com muito mais, menos dificuldades de passar por essa fase, né? Isso não tem nem dúvida. Claro que assim, todas vão ter, às vezes tu tem uma sorte de ter uma genética, de tu não precisar fazer nada, estar bem e não ter sintomas, ok. Mas a grande maioria, se fizer esse cuidado, essa prevenção já desde sempre, quando chegar nessa fase, com certeza vai ser muito melhor. Então, começar o quanto antes, né? O quanto antes. Autocuidado, na verdade, em todas as fases Sempre. da vida são Sempre. fundamentais, né? Sempre. Nós falamos dos primeiros sintomas ali que surgem e quais seriam os exames que normalmente são realizados até para bater o martelo nessa questão, né? Sabe que é uma coisa muito também assim frequente as pacientes me procurarem e dizerem, Paula, eu quero fazer um check-up e eu quero que tu me peça vários exames para ver se eu tô na menopausa. Aí eu sempre digo que a conversa que a gente tem no consultório vai me levar muito mais a um diagnóstico. Por exemplo, existem esses pontos que eu conversei, que eu te dei dos sintomas mais comuns, assim. Existe uma tabelinha, o índice de Cooperman, que se tu entrar ali no Google, né, todo mundo vai ver. A gente já tem mais ou menos de cabeça, eu não faço assim perguntas diretas para paciente, mas a gente na cabeça já vai pontuando. Então seriam 11 itens, tá? Como fogachos, atrofia, secura vaginal, diminuição de desejo, dor de cabeça, fadiga, formigamentos, parestesias, né, assim, sentir dores pelo corpo, vários sintomas que são ali colocados, irregularidade menstrual, e tu vai pontuando. No final tu pontua leve, moderada ou grave, esses sintomas, né, da menopausa. Então mais ou menos tu já sabe quando a pessoa está conversando contigo que ela está no climatério. E uma mulher que vai acima de 45 anos, elas às vezes me perguntam, Paula, será que eu estou já? Não precisa nem estar no climatério. Depois dos 45 anos você já está entrando nessa fase de diminuição, né, dos hormônios. Então, algumas tomam já algumas medicações, ou tomam anticoncepcional, ou, né, utilizam alguma coisa hormonal. Não adianta eu pegar e dosar o estrogênio, porque vai vir alterado. Ela está tomando um anticoncepcional. Então, para a gente fazer essa dosagem hormonal, tu tem que no mínimo estar uns 90 dias, né, sem uso de nada de hormônio para a gente poder fazer uma dosagem. Mas não é necessário a dosagem. É mais importante... Eu solicito assim, claro, um exame ginecológico, né? Eu sou ginecologista, então a parte ginecológica, o preventivo, Papa Nicolau, uma mamografia, um ultrassom transvaginal em algumas situações, porque a gente, se vai fazer reposição hormonal, a gente tem que se preocupar muito com a mama e com o endométrio, né? Que são dois locais que são muito responsivos à parte hormonal e tem algumas contraindicações para reposição hormonal. Então a gente, de imagem seriam esses. Se é uma mulher que já está assim, há mais de um ano sem menstruar, eu peço também a densitometria óssea, que vai nos dar um perfil da massa óssea, que é bem importante. E os exames laboratoriais,
que é o perfil lipídico, glicemia, né, a parte de tireoide, um hemograma, vitaminas. Eu faço um básico, né, porque se tem alguma coisa específica a gente vai, né, aprofundar. Mas eu faço os exames laboratoriais, né, o Papa Nicolau, os exames de imagem, isso vai me ajudar. Eu sempre digo, tem pessoas que partem dos exames primeiro, não, né, o primeiro é essa conversa, é sentir o que a pessoa realmente está sentindo, porque tem pacientes que não têm sintomas, estão na menopausa e estão bem. Aí elas me perguntam, mas eu preciso fazer reposição hormonal? Eu digo, vamos ver os exames. Aí sim os exames são importantes, porque às vezes a paciente não tem nenhum sintoma e ela tem uma osteopenia, que já está abaixo da média das mulheres para aquela idade. Então eu tenho que me preocupar com magnésio, com cálcio, com vitamina D, com algum bifosfonado para manter, né, a massa óssea dela. E às vezes a reposição hormonal, tu não precisa nem de outras coisas. O próprio estrogênio e a progesterona já vão dar aquela manutenção para aquela mulher naquela fase e ela não tem sintomas nenhum. Mas lá nos exames vai aparecer alguma coisa. Então é sempre uma coisa em conjunto com a outra para a gente definir isso, né? Como ao mesmo tempo eu faço os exames, a paciente tem vários sintomas, os exames estão todos bons, mas ela tem um histórico da mãe, um câncer de mama, e ela tem uns nódulos na mama e a mamografia dela é um BIRADS 3, que é uma classificação que tem alguma alteraçãozinha ali que não é maligna, mas que é uma alteração. Eu vou ter muito mais prudência, porque eu não sei se eu vou poder fazer uma reposição hormonal propriamente dita nessa paciente. Eu vou ter que talvez escolher uma coisa mais fitoterápica, alguma coisa, né, nesse sentido. Então, os exames complementares, os exames de imagem são sempre complementares, né, mas são importantíssimos. A gente tem que fazer, tem que solicitar. Perfeito. Já que você falou na reposição hormonal, já vamos entrar nesse assunto polêmico. Sim, polêmico. Não, até que não é tão polêmico. Agora acho que as coisas estão ficando mais claras, né? Sim. Mas é uma dúvida, na verdade é um medo, eu penso, né? Porque existem algumas contraindicações, sim, dentro de alguns casos mais específicos, né? Sim. Então, qual seria a indicação? Quem precisa e quem não poderia utilizar a reposição hormonal? Então, a reposição hormonal é sempre uma coisa que a gente tem que avaliar riscos, benefícios, né? Colocar na balança vantagens, desvantagens, cada pessoa individualizar, né? E não existe aquela coisa de, mas a minha mãe tomou toda a vida, a minha tia, minha irmã usa, né? Não é assim, né? A gente tem que individualizar, a gente tem que, os riscos não podem sobrepor, né, as vantagens, e a gente sempre tem que avaliar, como eu falei, as queixas da paciente, os exames, né, para depois, então, pensar se aquilo ali vai ter mais vantagens, né, e acompanhar essa paciente, porque uma coisa também é a gente começar um tratamento, a gente tem que acompanhar, né, a gente não pode pegar e dar aquela medicação e não saber, aí a paciente some, não volta, a gente não sabe se ela está usando, se ela não está usando, então a gente tem que ter um acompanhar, e eu sempre digo para elas que assim, não é, vai usar esse remédio e é toda a vida agora, não, a gente vai ano a ano, às vezes até um tempo menor, às vezes um tempo maior, dependendo, mas a gente tem que sempre, né, ver isso, e saber que a reposição hormonal, uma época assim, na época que eu estava na faculdade, estavam fazendo um trabalho que teve uma linha lá, um braço do trabalho, que assustou muita gente, porque começou a dar maior índice de densidade mamária e aparecerem mais cânceres de mama com o uso do estrogênio. E eles, então, isso foi vazado, assim, e as pessoas ficaram com muito medo da reposição hormonal. Então, a geração da minha mãe, por exemplo, ficaram com muito medo e não fizeram reposição hormonal. Então, os extremos são muito ruins, porque a reposição hormonal ela é muito benéfica para as mulheres, né? E a gente deixa, às vezes, de aproveitar essa reposição para ter uma qualidade de vida melhor por medo. Então, eu sempre penso no equilíbrio da qualidade de vida daquela mulher. E a gente sempre vai juntas, né? Eu digo, o risco vai ser assim, você segura a minha mão e você tá bem, a gente tá acompanhando, teus exames estão bem, você tá usando e tá fazendo a reposição hormonal e tá fazendo bem para você,
vamos lá, vamos devagar. Não, nesse caso, nós não vamos poder usar. Então essa avaliação, porque a reposição hormonal, ela é super, assim, índice de massa óssea, né, o risco da osteopenia e da osteoporose é muito grande, né, na mulher que entra na menopausa. A gente vai tendo uma queda dessa massa óssea e com risco de fraturas, que às vezes é muito mais letal, né, para uma mulher do que o risco que ela poderia correr se ela estivesse usando uma reposição hormonal. Outro, o risco cardiocirculatório, né, a proteção cardiocirculatória que a reposição hormonal dá. Então, as mulheres, quando entram na menopausa, esse índice aumenta, fica quase que igual aos homens, porque os homens têm, até os 50 anos de idade, eles têm mais chance de ter um infarto, um derrame, um AVC. E as mulheres, quando chegam na fase da menopausa, que cai o estrogênio, a gente se iguala aos homens nesse risco. Então, é um fator protetor que as mulheres às vezes não levam em consideração. E, claro, que tem os riscos que a gente vai avaliar muito individualmente, como um risco de um câncer de mama, uma familiar de primeiro grau, ou se a pessoa já apresentou alguma alteração mamária, endométrio também, o útero, se tem alguma alteração, um sangramento, vamos dizer, por um pólipo, uma hiperplasia endometrial que faça a mulher ter um sangramento que a gente inespecífico, a gente não pode usar um hormônio sem ter certeza que aquilo ali não está sendo um estímulo para aquilo ali aumentar. Então tem algumas situações, mas são poucas situações que a gente não pode usar a reposição hormonal. Então sempre pensar que a qualidade de vida da mulher pode melhorar muito e as vantagens que a reposição com segurança vão dar e a gente usar isso, né? Se utilizar disso para poder melhorar a vida daquela mulher. Individualidade sempre, né? Cada ser é único, isso que nos faz tão especiais também, exatamente, né? Então, realmente é preciso avaliar riscos e benefícios em cada caso. Sim. Né? Até agora a gente falou muito de desafios que vêm com a menopausa, mas aproveitando a tua experiência pessoal também, o que veio de bom com essa fase ou como tornar ela mais... Já gostei até da cara dela. Porque eu já fiz essa pergunta para minha mãe também. Sim. O que mudou, né? Sim. E ela falou dessas dificuldades do envelhecer, porque você se vê de uma forma diferente e a gente precisa lidar com essa aceitação, exatamente, né? Mas alguma coisa se torna mais positiva ou até o que a gente pode fazer para tornar essa fase mais positiva? Exato. Acho que é por aí, né? Acho que a gente, assim, tudo começa a ficar mais difícil, a gente começa a apresentar dores que a gente não tinha, então já dificulta um pouco essa coisa da atividade física, a gente tem que, às vezes, ser mais rígida, né, nas regras, seguir regras mais rígidas que a gente até então não precisava. A alimentação foi uma coisa que para mim, assim, pegou bastante, porque eu nunca na minha vida, assim, sempre fui de comer muita fruta, legume, verdura, não como fritura, não sou muito de doce, não tomo refrigerante. Mas aí chegou nessa fase, eu digo, o que eu vou tirar? Aí eu pensei, vou tirar o meu pão, meu leite, ai, meu vinho. Não, né? Então, isso foi muito difícil. Saber que eu tenho que diminuir, saber que eu tenho que trocar, optar por outras coisas, né? Comer mais proteína, que eu não era muito também, não sou muito de carne. Então, eu aumentei o ovo, né? Que eu gosto. Então, coisas que a gente vai, assim... Uma coisa que eu tive de vantagem é que eu nunca tomei nada de remédio, nunca fui uma pessoa, médico, né, não toma remédio. E eu não fujo muito à exceção, porque a gente vê hoje em dia que as pessoas estão muito dependentes de medicamentos, né, antidepressivos, calmante para dormir, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para não engordar, é remédio para tudo. E eu nunca tomei nada. E nessa fase, eu confesso que eu pensei assim, eu vou ter que procurar um psiquiatra, vou ter que tomar uma medicação para me acalmar, eu vou ter que procurar uma nutri para fazer uma alimentação específica, eu vou ter que procurar atividade física diferente do que eu já faço, porque tudo isso mexe muito mesmo. E quando eu fiz todos os exames, tudo que eu tinha que fazer, coloquei para mim assim, que se eu achava que não precisaria fazer reposição hormonal, porque eu nunca, na minha vida, eu pensava, quando eu chegar na menopausa, eu tomei anticoncepcional durante a minha vida fértil, depois meus filhos vieram, tive gestações normais, amamentei normalmente, aí o meu marido fez vasectomia, eu parei de tomar hormônio, eu pensei,
vou entrar na menopausa bem de boa, vou tomar acho que algumas vitaminas se precisar. Só que eu precisei fazer reposição hormonal. Então, quando eu comecei a fazer reposição hormonal, mais ainda me deu essa força de eu falar para minhas pacientes da segurança de usar, né? Porque é muito a gente falar, é muito fácil falar, mas não fazer. Eu faço reposição hormonal desde os meus 49 anos, eu tô com 54, e eu, assim, mudou muita coisa, melhorou muita coisa, né? O calorão, né, tratou totalmente, a minha insônia, porque a gente acorda no meio da noite com calor, né, dorme mal, então isso foi muito bom. A atrofia genital, secura, né, melhorou muito. A minha disposição melhorou, né, então melhorando essas coisas e com a mudança da alimentação, aumentei a minha atividade física, comecei a fazer academia, que eu odiava, mas agora eu brinco com o meu professor lá, que eu digo que eu ia na força do ódio. Agora eu vou na força, não é tanto do ódio, mas ainda não é do amor. Da disciplina. Né? É da disciplina e da necessidade. Mas eu vou, gosto, me sinto muito bem, sei que eu nunca mais vou poder parar, e são mudanças que a gente vai. Então eu acho que isso é o que eu tirei de bom, que a gente aprende a modificar sem sofrer, né? A gente não precisa sofrer para entender que a gente vai passar por fases diferentes na vida, diferentes, e que a gente tem solução. A gente só tem que querer, e tem que ser regrado, tem que buscar, né? Focar para fazer certinho. Não adianta a gente querer esperar um remédio mágico, que é claro, que seria o ideal. Eu quero um remedinho, fica tudo bem e tá tudo jóia. Não, né? A parte mais difícil é a gente ter essas mudanças do hábito da gente, da alimentação, da atividade física, mudar, aceitar isso, entender que isso está acontecendo e dividir com outras pessoas que também estão passando pela mesma situação para ver que tem solução, né? E que a gente pode viver bem, viver saudável. Voltei a rir, ser brincalhona do jeito... E eu costumo debochar muito das próprias coisas que a gente passa por dificuldade. Eu acho que eu encaro dessa forma. E as minhas pacientes, às vezes, quando vão lá nessa fase, e elas dizem, Paula, como é bom conversar contigo, porque tu já passou por isso, e eu tô sentindo exatamente isso que tu tá falando, e como é bom, eu achei que eu tava ficando louca, achei que eu ia, né, achei que meu marido ia me correr de casa, que eu ia ter que me separar até, ou então, não tava mais com vontade de sair, fazer nada, então volta a vontade da gente se socializar, volta, cada mulher vai ter um tempo, mas é bem interessante isso aí, assim, porque a gente... Nesse sentido, eu acho que foi bom, assim, a maturidade, né, e faz parte da maturidade essa fase, né, bom se a gente não envelhecesse e adquirisse a maturidade, mas já que a gente envelhece, envelhecer bem. É verdade, seria o ideal, né, um corpo jovem com a sabedoria também que vem com o tempo, isso, né? Mas no sofrimento, às vezes, a gente, né, aprende muita coisa, com então certeza. É bem legal. Isso, inclusive, foi uma pergunta que veio lá do Instagram, eu anotei algumas, na verdade, a maioria queria saber dos sintomas, Sim. Principalmente para quem está chegando perto da idade do climatério, da menopausa, mas uma pessoa nos perguntou se os sintomas tendem a diminuir conforme o passar dos anos, pensando em quem não faz a reposição hormonal também. Essa é uma pergunta que é assim, também não tem, como eu digo, não tem tempo para iniciar, não tem tempo para acabar, é bem difícil, é muito individual também, tem muitas características aí envolvidas de quanto tempo que tu, às vezes, fez o tratamento de reposição ou tu nunca fez o tratamento de reposição, se tu usou durante a tua vida anticoncepcional, né, se tu usava, se tu fez algum outro tipo de tratamento, medicações que tu usa também concomitantemente, vão agravar ou não os sintomas. Tem mulheres que param o calorão e que vai diminuindo e não tem mais. Tem mulheres que, eventualmente, vão ter até os 80 anos de idade, eventualmente um calorão, não vai ser aquela coisa tão assim, mas vai ter, vão ter sintomas, às vezes, que lembram que tu tá na menopausa, como tem mulheres que durante o período que fizeram o tratamento, aquele tratamento deu um suporte para depois tu não... digamos assim, o tempo de uso em média de reposição hormonal é 5 anos, que a gente, mais ou menos assim, tem algumas mulheres que vai um pouco mais, uns 8, porque tem mulheres que assim, no meu caso, eu tô com 5 anos usando e eu morro de medo de tirar, de parar, né, e começar a voltar os sintomas. Então a gente aumenta um pouquinho, 6, 7, 8 anos, às vezes até 10.
né? E então isso vai depender. Quando a gente tira, a gente vai tirando também aos poucos, a gente vai desmamando, né? Tem mulheres que ficam muito, como foi às vezes difícil a adaptação, é difícil a adaptação do sem também. Então a gente vai tirando aos poucos. Então é muito relativo. Tem mulheres que não vão sentir, tem mulheres que vão sentir por muitos anos, e tem algumas que a gente começa a fazer o tratamento e já melhoram em seguida, estabiliza, que é o que a gente, né, torce que aconteça com a maioria. Comece a fazer o tratamento, dê uma resposta boa e fiquem bem, sem sintomas chatos, né, por o maior tempo possível. E aí vamos desmamando devagarinho e vamos acompanhando. Perfeito. Vamos recapitular esses pontos chaves que a gente comentou, então, para o bem-estar nessa fase da menopausa. Você falou da alimentação. Sim. Isso realmente é bem individual também, né? Identificar o padrão de cada pessoa, se tem alguma intolerância, alguma alergia, alguma questão mais séria ali que precise ser tratada. Mas o principal realmente é comer muitas verduras, legumes, frutas, mais alimentos in natura, né? Então, esse ponto, a alimentação. Atividade física de força, musculação. Sim. O que mais que você colocaria nessa lista de prioridades? Eu acho que ter amigos, ter um lazer, fazer coisas que tu goste nesse momento, porque é um momento que às vezes os filhos já estão independentes, né? Eles já não dependem de você. Alguns até já saíram de casa para estudar fora. É a síndrome do ninho vazio, né? Que é bem conhecida e realmente acontece nessa fase. Porque as mulheres, hoje em dia, as mulheres estão deixando a maternidade para mais tarde. Então, ainda os filhos, às vezes, estão em casa, mas numa fase de adolescência já independente. Então, a gente se sente meio inútil, assim. O que eu estou fazendo aqui? Os filhos já não dão mais bola para mim. O casamento, às vezes, a gente já está com bastante tempo, né? Então, é aquela coisa... é rotina, né? Então a mulher, ela precisa sair dessa rotina. A mulher precisa que o marido, os maridos que estiverem ouvindo, né? Ou as mulheres deem as dicas, né? Os parceiros sejam agradáveis, sejam gentis, convidem para sair, para tomar um vinho, tomar um café. Quando estiverem em casa, ouçam as queixas da mulher, porque ela quer às vezes só ser ouvida nessa fase, né? Não precisa nem ser entendida, né? Porque nem ela está se entendendo, mas pelo menos ouvida, né? E ter amigas, ter amigos, sair, não desistir dessa vida social, porque é pior, a gente vai ficando, né? Entender que é uma fase, né? E eu acho que basicamente isso, Amanda, assim, a atividade física, a alimentação, a parte emocional, se tu achar que tu não tá conseguindo lidar com isso sozinha, não tem nada demais você procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém para te ajudar a te colocar esses pontos, né, que estão às vezes fora por um período, às vezes, não quero tomar medicação, mas às vezes nesse momento, para diminuir a tua ansiedade, para diminuir a tua depressão, pode ser que precise uma medicação, né? E eu até que eu estava falando que eu quase cheguei a usar, não precisou, porque eu comecei a fazer reposição hormonal, mas não teria nada demais se naquela fase de transição eu precisasse usar, depois desmama, como a gente desmama também os outros remédios. Então, saber, né, que não é nenhum problema procurar essa busca por apoio, né, multidisciplinar, e acho que basicamente isso. O que não dá para ficar sofrendo sozinha, calada. Não, e não ter medo de fazer a reposição hormonal, se for o caso de, né, de ter que fazer. Porque a gente ouve muito, uma fala para outra e aí assusta, e essa mulher perde a oportunidade, às vezes, de passar por esse período muito melhor, prevenir doenças futuras, né, como cardiocirculatórias, osso e tudo, e às vezes passa essa janela. Agora a gente falando, eu me lembrei que é bem importante falar que se tu tem uma janela, que tu tem essa reposição hormonal, ela vai dar durante aquele período dessa janela, que dura mais ou menos uns 10 anos. Após, não é que não vá existir. Eu vejo pacientes que vão, às vezes, no consultório com 60 e poucos anos, 65, às vezes até 70, dizem, Paulo, eu nunca fiz a reposição hormonal porque eu tinha medo na época de fazer, e agora eu vejo minhas amigas estão fazendo tão bem, não teria como eu fazer essa reposição. Não tem, porque os teus receptores já se fecharam ali, essa janela já não está mais aberta para esse tipo de tratamento. Então a gente tem um tempo certo também, né? Não deixar para depois, porque aí depois a gente vai nas consequências, né?
Então, por exemplo, uma mulher que nunca fez reposição e tem uma osteoporose, a gente vai tratar a osteoporose, obviamente, mas já não vai ser com a reposição hormonal, né, tradicional, convencional, vai ser com hormônios específicos para o osso. Uma mulher que começa a apresentar um perfil lipídico muito grande, uma esteatose hepática, gorduras no fígado, né? Se ela tivesse usado talvez a reposição hormonal, ela talvez não tivesse tanto, né, isso, e o perfil, a parte cardiocirculatória dela não estaria tão comprometida. Mas aí vai ter o tratamento cardiológico com os remédios específicos para aquilo. Então sempre vai ter o tratamento. Mas para aquela fase ali, tu perde às vezes essa melhor fase de fazer o tratamento. Então não ter medo de pelo menos ir conversar com o seu ginecologista, conversar, tirar as dúvidas, fazer os exames, ver qual a possibilidade, o que é benéfico, né, as vantagens e as desvantagens, e ver se vale a pena. Perfeito. Sempre essa autoanálise, né? Uma autoobservação. A gente sempre fala do se colocar, se conectar com a gente. Exatamente. Perceber os sintomas, os sinais e principalmente ir em busca. Nem que não seja para inicialmente utilizar, sim, mas entender, compreender a si mesma também, tá sempre se observando. As mulheres ganham um ponto nisso porque a gente tem uma tendência a se preocupa mais com a saúde ao longo da vida, né? Então isso até nos coloca numa longevidade um pouco maior. Exato. Então que as mulheres busquem realmente, né, esse auxílio, esse entendimento. E eu vejo, pelo menos para mim, ter uma ginecologista mulher, para mim é importante, porque a gente se entende talvez de uma forma um pouco diferente, né? Exatamente. Mas é como cada uma se encontra também, como que funciona, né? Sim. Acho que o importante é só que a gente não se deixe para depois. Isso mesmo, se dar importância, porque se a gente não se cuida, como que a gente vai cuidar dos outros? E a mulher geralmente é o eixo, né, de um lar, de uma casa, do lugar onde tu trabalha, tudo tu precisa estar bem para tu também fazer as coisas bem feitas. E se a gente deixa a gente para depois, nada fica bem. Primeiro tem que arrumar, né, a tua estrutura, o teu eixo para poder fazer as coisas bem e é isso que tu falou, exatamente. Perfeito, muito bem. Paulo, eu ficaria horas conversando com você aqui, né? A gente poderia explorar milhares de assuntos, mas a gente está se direcionando para o final já desse episódio. Mas todo fim de episódio eu faço uma pergunta para o meu convidado que foge um pouquinho do tema do assunto, mas não muito, porque nós estamos aqui na cozinha de casa. E como nós estamos na minha cozinha, eu sempre pergunto qual é a receita que você tem uma afetividade maior, uma receita que você que criou, uma receita de família, alguma receita que faça sentido para você. E eu queria que você contasse pra gente por curiosidade. Ai, nossa, receitas assim, tem várias, né? Porque como o alimento é afeto, né? Então traz muitas lembranças, assim, de várias, mas assim, da minha mãe, por exemplo, ela me passou várias receitinhas assim, esses dias até eu fiz lá em casa um pudim de pão, que eu sempre, quando sobra pão lá em casa, geralmente a gente não compra pão, esse pão da padaria, porque justamente pelo cuidado com o glúten, né? Mas os meus meninos tinham feito um churrasco, e aí compraram um francesinho e sobrou. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E me lembrei da receita do pudim de pão da minha mãe. Então o pudim de pão da minha mãe era muito gostoso, é muito fácil, é muito rápido, e eu faço quando sobra pão, que é de vez em quando lá em casa. E eu, assim, com os meus filhos, eles são muito bons, assim, de comer, eles comem de tudo, eles... nossa, eles comem super saudável e comem de tudo. Então eu não tenho dificuldade, assim, de qualquer coisa que eu faço em casa, eles gostam. Mas uma coisa que eles sempre, quando vêm, que eu acho que é um carinho no inverno, é uma canjica. Eu adoro, eu faço, eles adoram. E acho que, nossa, mas tem muitas coisas, assim, que me lembra, me remete a receitas. É muito legal isso, porque essas receitas, elas são periódicas, veja, né? Não é uma coisa que é recorrente. Não. E por isso, justamente, que elas são tão afetivas, porque elas acontecem de vez em quando numa ocasião especial, né? Então, o teminha de casa é me passar essa receita, porque no final dessa temporada a gente vai compilar todas as receitas dos convidados e criar um grande livro de receitas do Te Encontra na Cozinha. Legal. Com todo prazer. De afetividade de todas as áreas. Muito legal. Que ótimo. Legal.
Paula, como que as pessoas te encontram, tuas mídias sociais, consultório, conte tudo. Sim. Bom, eu não sou assim muito, né, de redes como você, como eu falei no início lá, antes da gente começar, eu sou meio inibida na frente das câmeras, então assim, eu não tenho, meu Instagram é bem pessoal, assim, com coisas pessoais, mas assim, o consultório, eu basicamente atendo no consultório, eu não faço mais obstetrícia nem cirurgia já há muitos anos, então eu atendo no Centro Médico Integrado, que é uma clínica que eu já tenho, as minhas companheiras, minhas parceiras ali, colegas, já há 25 anos a gente já trabalha juntos ali no Centro Médico. Atualmente é ali na rua Alvise Caldade, que é pertinho do FISC, ali da Matriz. E eu trabalho, né, de segunda a sexta-feira ali no meu consultório, atendo clínica médica, né, clínica ginecológica, que vai desde as menininhas né, que começam a menstruar até as vovozinhas que estão lá na menopausa, bem idosas. E atualmente estou fazendo então a pós em sexualidade, que eu gosto muito de conversar, dessa parte da sexualidade, me achei assim, então estou tentando dar uma aprimorada nessa área aí, porque eu vejo que as pacientes procuram muito assim no consultório para conversar mesmo, né? E então é uma área que eu estou agora estudando bastante, mas gosto muito assim de atender no consultório. Eu sempre digo que a gente escolhe a profissão que a gente faz com carinho e com vontade, que a gente acorda de manhã e diz, nossa, tô indo trabalhar feliz, é muito legal, né? Com certeza. Muito bom. Que bom. Isso fica nítido na forma como você fala e nesses anos todos que eu tô junto contigo também. Que bom, que bom. Cuidando da minha saúde, né? Que de bom. todo esse cuidado que a gente recebe. Que bom. Muito obrigada por estar presente aqui conosco. Muito bom estar contigo. Que bom. Obrigada pelo convite, sempre uma honra estar com você. Eu que agradeço. Nós estamos chegando ao fim desse episódio e eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, curtam, deixem o like e compartilhem com todo mundo que pode se interessar por esse tema. Nós nos vemos no próximo episódio do Te Encontro na Cozinha. Até mais!